Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, o texto, Jeremias, capítulo 1, versículos de 4 a 9. A palavra do Senhor me foi dirigida nos seguintes termos: Antes mesmo de te modelar no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses do seio, eu te consagrei. Eu te constituí profeta para as nações. Mas eu disse: Ah, Senhor, eis que não sei falar, porque sou ainda criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou ainda criança, porque a quem eu te enviar irás, e o que eu te ordenar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te salvar, oráculo do Senhor. Então o Senhor estendeu a sua mão e tocou-me a boca e me disse: Eis que ponho as minhas palavras em tua boca. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós, quando lemos as Sagradas Escrituras, então muitos personagens ali, eles se sentem inadequados diante da missão. Então tem aquele sentimento de inadequação, vamos dizer assim, que existem nesses que foram chamados para uma missão, mas que também existe em nossa vida. Às vezes, quando você está se aproximando ali, você que é noivo, está se preparando para o sacramento do matrimônio, às vezes vai se aproximando, você começa a ter aquele sentimento, aquele peso, aquele medo também que assola a sua vida ali, você tem medo de dar passos, depois de casado também medo de não dar conta. Então muitos viveram essa realidade. Vamos lembrar, por exemplo, de Moisés. Ali ele era gago, né? Então quando teve aquela experiência do chamado, também ele se sentiu inadequado. Então a grande questão desse início de partilha é essa pergunta para nós: quando é que nós nos sentimos inadequados para algo? Quando é que nós nos sentimos inadequados para uma missão para a qual Deus nos chamou, que Deus nos direcionou, mas nós sentimos que não daríamos conta por nós mesmos, por nossa força? Essa é a experiência do profeta Jeremias no texto de hoje. Você viu que ele disse: eu não sei falar, sou ainda muito jovem, sou ainda uma criança. Mas ele estava ali determinado a obedecer a Deus antes de tudo. Então, muitos se sentiram inadequados diante de desejos que Deus lhes apresentava para que fossem vividos. Talvez você sinta essa realidade também. Talvez na missão a qual você foi chamado, falávamos há poucos que muitos religiosos nos acompanham, freiras, sacerdotes também. Quantas vezes nós recebemos o chamado ali, mas nós nos sentimos que não daremos conta daquilo. Então você é convidado a dar passos naquilo que Deus te convida no dia de hoje, para aquela palavra, para aquela semente que Deus já lançou no seu coração. Falo referente à vocação religiosa, sacerdotal, mas também a vocação matrimonial. Até mesmo aquele detalhe que escutávamos no testemunho hoje de crescer ali no cuidado da casa. Quantas vezes a mulher se sente inadequada no cuidar dos filhos. Nossa, eu sou inadequada para isso, eu não tenho vocação. Mas o Senhor, Ele vai te iluminar, vai te conduzir para que você consiga dar os passos necessários. Então, enquanto eu preparava essa partilha, eu lembrei do Papa Bento XVI. Então, assim que ele foi eleito, quando ele apareceu ali na Praça São Pedro, ele disse uma frase assim que é impactante, que muda o nosso modo de encarar qualquer missão desafiadora. Ele disse assim: Deus sabe trabalhar com instrumentos insuficientes. Então eu usei a palavra inadequada, mas também quantas vezes nós nos sentimos insuficientes para alguma função também, para alguma função profissional. Você entrou em um trabalho,
mudou de função e você também se sente inadequado e não sabe de onde tirar forças. Essas forças virão da graça de Deus que nos conduz em tudo. Nós precisamos da graça de Deus porque nós não nos bastamos por nós mesmos. Nós, na verdade, na nossa vida de espiritualidade, saiba que você não é o protagonista da sua vida de espiritualidade. O protagonista da sua espiritualidade é sempre Deus com a sua mão, que nos modela, que cuida de nós. Como ouvimos no texto de hoje do profeta Jeremias, ele nos modela com a sua mão. Ele modela também a nossa missão e você não se sentirá inadequado para aquilo que o Senhor te chama a viver no dia de hoje. A graça do Senhor é a melhor coisa que pode acontecer em nossa vida. E quando nos colocamos ali em obediência, surgem os frutos na nossa vida, surgem os frutos para aqueles que convivem conosco, para aqueles que estão ao nosso lado, ao nosso redor, tocam no fruto da graça. Então, Deus sabe trabalhar com instrumentos insuficientes. Então o Papa Bento nos recordou essa realidade e nós guardamos essa realidade no coração porque nós queremos, acima de tudo, fazer a vontade de Deus. Então, em que você se sente inadequado? Então, para o matrimônio, que é a vocação natural de todos, até mesmo os sacerdotes, a vocação natural é o matrimônio, mas depois recebemos um chamado sobrenatural e escolhemos ali a vida sacerdotal. Mas será que em relação ao matrimônio você se vê em crise já sendo noivo? Você se sente tenso com a aproximação do matrimônio? Mas também os jovens casais, quantas vezes também estão ali, se sentem inadequados para um relacionamento. Você precisa da graça e da ação de Deus para te conduzir. E também quantos se sentem inadequados para a missão. Mas também existem mulheres que se sentem inadequadas para a maternidade. E por isso retém, né, essa promessa feita, aquelas casadas ali diante do altar, de receber os filhos que Deus der. Mas como você se sente inadequada, você se coloca em tensão, em crise por conta dessa realidade também. E quantos homens se sentem inadequados para a paternidade porque tiveram experiências negativas com o próprio pai, com a experiência da paternidade, e você hoje se sente inadequado. Então é hora de apresentar esse sentimento de inadequação a Deus para que Ele cuide disso, para que Ele cure o seu coração, para que Ele te liberte.